Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a introdução ao relé inteligente Logo, né? Que é da Siemens. Então a gente vai ver algumas características, como que ele funciona. Vai ser uma aula bem interessante, uma aula bem legal. Que essa aula aqui vai ser a aula introdutória ao relé inteligente e nas próximas nós vamos nos aprofundando na programação do logo, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a automação do passado. Reparem que aqui eu coloquei passado entre aspas, que seria assim mais uma automação tradicional, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Provavelmente, se você trabalha com manutenção elétrica, você já deve ter visto um quadro que comanda um sistemas de bomba, né? Ou uma cisterna, no qual vai encher uma caixa d'água. E eu te faço uma pergunta: qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Aí nós temos a bomba, né, que vai mandar a água para lá, e um painel elétrico para fazer o controle. Em teoria, seria essas duas coisas que você iria pensar, ok? O que nós precisaríamos fazer? Realizar a montagem física dos componentes, tá? Para controlar esse painel. Então aqui a gente já tem uma ideia mais ou menos dos componentes que nós iríamos precisar para controlar esse painel. Então, um relés para fazer talvez intertravamento, relé de tempo, né? No caso, temporizador T-on, T-off. Basicamente, seria isso que nós precisaríamos. Claro, vai depender muito do controle, mas genericamente falando, seria isso. Depois, a gente precisaria realizar a montagem do acordo de acordo com a lógica, que vai ser baseada em quê? Em comandos elétricos. E aqui nós temos simbolizando aqui os cabos que estão interligando os componentes elétricos. Qual que é a desvantagem de tudo isso? Caso seja feita alguma ligação errada, tudo pode deixar de funcionar e até mesmo causar a queima dos componentes, que aí você pode misturar tensão de 24 volts com 127, com 220, com 380, né? E você pode acabar fazendo um equívoco e queimar esses outros painéis. E no caso da falta de reposição de algum componente, muitas vezes é difícil você realocar um novo componente devido ao dimensionamento que foi feito o painel ou até mesmo o relé. Então você tem algumas desvantagens, tá? E qual que foi a solução para tudo isso? Aqui eu estou citando o exemplo da Siemens, tá? Que nós estaremos utilizando aqui no nosso treinamento. Mas tem alguns outros dispositivos que faz a mesma função. Por exemplo, o clique da WEG, tá? O logo da Siemens, tem o pico da Allen Bradley e assim por diante. E o que aconteceu? Aqui a Siemens ela resolveu criar um relé programável que tem praticamente todas essas funções que você usaria para estar fazendo um comando elétrico, para estar comandando esse nosso painel de bomba, ou até um outro painel, de acordo com a tua lógica, de acordo com aquilo que você necessita. Então aqui nós temos a primeira versão do logo, tá? Que é uma versão mais antiga. E agora já tem uma outra versão, que é a versão mais moderna. Esse modelo já está descontinuado e essa versão atual ela possui muito mais funções do que essa antiga, tá legal? E a pergunta, o que ganhamos com isso? Obviamente, espaço no painel elétrico, fiação mínima, que praticamente todo o seu intertravamento vai ser feito
por lógica, se você precisar fazer o intertravamento, talvez com algum relé ou outro, é super tranquilo, tá legal? Então, olha só, daquela primeira foto que nós vimos, todo aquele monte de componentes ligados, aqui nós temos praticamente as entradas e saídas, somente esses cabos conectados. E toda alteração da lógica você vai fazer via programação em blocos ou em ladder, sem ter que praticamente alterar a fiação. Então isso é muito fácil e prático, tá? Você ganha muito tempo quando você tem essa possibilidade. Então aqui, nessa figurinha aqui do lado, o que acontece? Vou ligar aqui para vocês verem. Deixa eu ligar aqui o laser, então. Esse cara aqui, eles são os blocos que nós vamos aprender durante o nosso treinamento, como que funciona cada um deles, tá? Então agora a gente não vai se apegar muito a isso, tá? E aqui também a flexibilização para adotar novas funcionalidades. Então hoje o teu processo está funcionando legal, mas você viu que, puxa, eu precisaria colocar talvez um tempo aqui retardando a ligação dessa saída. De vez de você ir lá e colocar um relé temporizador na saída, você coloca um bloco que vai fazer o mesmo papel desse temporizador. Então você acaba economizando dinheiro se você for verificar tudo isso, tá? E para que nós possamos entender isso daí, nós vamos falar um pouquinho de sistema binário. Provavelmente você já deva ter ouvido a respeito desse assunto. Aqui a gente não vai entrar em definições complexas, nós vamos falar de uma forma bem simples para que todos entendam, tá? Então, o sistema binário ou lógica booleana, quando se fala em zero, representa falso, enquanto o número 1 representa verdadeiro. Para trabalhar com esses valores e torná-los em algo lógico que possa ser aplicada, são as chamadas portas lógicas. Tá? Nas próximas videoaulas a gente vai estar explicando passo a passo cada uma. Por quê? É muito importante você saber como que cada uma delas funciona, porque nós vamos fazer a programação no modo bloco. Tá? Quando fala programação em modo bloco, o pessoal morre de medo porque fala que é complicado. Não, não é complicado. A partir do momento que você entende como que funciona, o diagrama de bloco torna-se muito mais fácil do que você fazer a programação em ladder. Porque muitas vezes você não consegue fazer uma programação em ladder, mas você consegue fazer em blocos. Legal? Então, o sistema booleano ele apresenta somente dois estágios. Vamos fazer uma analogia com o nosso dia a dia. E nós poderíamos citar algo como desligado, ligado, apagado, aceso, vazio, cheio. Se você reparar, aqui uma informação é sempre o inverso da outra. Tá? O sistema binário é isso, ou 0 ou 1. Um. Tá legal? Então, o que é uma entrada digital? A entrada digital ela é um sinal discreto, que é baseado no sistema booleano. Então, muitas vezes, se você está no campo de manutenção, o pessoal vai falar assim, ó, aqui eu tenho um sinal discreto. Você fala, sinal discreto, o que é isso? É um sinal digital. Ou ele é 0 ou ele é 1. Um. Então, aqui, ó, pelo nosso diagrama, nós podemos ver que quando ele está em 0 volt, ele é desligado. Quando ele está no nível 1, que nesse caso aqui seria 5 volts, ele estaria ligado, tá? Então, nós teríamos a analogia aqui, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso. E assim por diante, tá? Então, aqui nós falamos, né? E ele só pode assumir dois valores. Então, alguns exemplos de entradas digitais. Eu vou deixar um link aí para vocês
a respeito de botões, essas coisas que eu expliquei passo a passo. Se você tem dúvida como funciona, vai estar aparecendo em algum canto da tela aí você clica lá para você assistir, tá? Então vamos dar alguns exemplos aqui de entradas digitais. Um pressostato digital, chaves e botoeiras, chave fim de curso e sensores de proximidades indutivos, capacitivos, tá? Então, basicamente é isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre entradas analógicas. Entradas analógicas, né, diferentemente do sinal digital, que pode somente assumir dois valores, o sinal analógico é um sinal que pode assumir infinitos valores em um intervalo de tempo, tá? Então, nós vamos ver um gráfico aqui de um sinal analógico. Então, reparem que o sinal ele varia de 0 a 5 volts. Então, por enquanto, vamos esquecer qual que é a resolução desse sinal, se é 10 bits, 12, 15, não importa, tá? Então, para vocês entenderem, o sinal aqui poderia ser 0,1, 0,2, 2,2, 2,38, 2,450. Então, ele assume valores infinitos de 0 a 5 num determinado tempo, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de entradas analógicas de alguns equipamentos que vai te fornecer essa informação. Um exemplo, um sensor de temperatura de 0 a 100 graus, um pressostato de 0 a 10 bar, sensores de umidade, tá? Então, seria basicamente isso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre saídas digitais. As saídas digitais são utilizadas para acionar, ligar alguma coisa. Então, um exemplo, eu preciso acionar um contador. Quem vai fazer isso? Vai ser uma saída digital. Preciso acionar um motor. Quem vai fazer? Uma saída digital. Preciso acionar uma válvula. Quem vai fazer isso? A saída digital. Preciso acender um sinótico, um sinalizador que está lá em cima do painel. Acender a lâmpada amarela. É a saída digital. E, basicamente, nós podemos encontrar três tipos de saídas digitais, tá? Saída a relé, saída a transistor e saída por tiristor. Depois eu vou estar explicando melhor cada um, como que funciona, quando que eu uso um e quando que eu uso outro. Beleza, pessoal? Saída analógica. Praticamente é a mesma coisa da saída da entrada analógica, porém, nesse caso, na saída. O sinal pode assumir valores infinitos dentro do intervalo de tempo. Mesma coisa. Eu posso ter um sinal entre 0 e 5. Tá? Nesse exemplo aqui é 5. Eu posso ter 0,4, 0,5, 0,525, 137 e assim por diante, tá? E as saídas analógicas são utilizadas para controlar algum outro dispositivo que tenha uma entrada analógica. Ficou meio confuso, talvez, né? Eu vou explicar melhor para você. Então, aqui nós temos uma válvula proporcional, tá? É um atuador proporcional. Então, onde que eu uso isso? Geralmente, quando você precisa controlar a temperatura de um tanque de água. Então, o meu CLP, conforme está lá a temperatura, ele manda numa saída analógica, ele manda esse sinal nessa válvula para abrir e para fechar. Porém, ela abre e fecha no intervalo de vez de estar entre ligado e desligado, ela tem esses valores intermediários, tá? Então, por exemplo, aqui nós podemos acionar um motor, controlar a frequência de saída de um motor de acordo com a saída analógica que está vindo lá do nosso CLP, no nosso caso, ou do relé inteligente logo. Tá? E esses sinais analógicos, ele pode ser
por tensão, que é de 0 a 10 volts, saída por corrente de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Mais uma vez, aqui a gente não vai entrar explicando cada um, porque senão fica muito grande a aula, muito complexa. Depois eu vou estar gravando um outro vídeo explicando quando que usa um e quando que usa outro, tá legal? Aqui a gente vai fazer uma pequena introdução às portas lógicas, né? Portas lógicas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam e trabalham com um ou mais sinal lógico de entrada para produzir uma e somente uma saída, dependendo da função implementada no circuito. Tá? Geralmente são usados em circuitos eletrônicos, como nós acabamos de ver. A porta lógica só trabalha com 0 ou 1, né? Verdadeiro, falso, ligado, apagado. E elas são também estudadas na lógica matemática ou na lógica de Boole, que foi o cara que inventou, descobriu lá as portas lógicas. Por que nós estamos falando nisso? Como eu já falei, nossa programação vai ser baseada em diagramas de blocos. E para que você domine a programação, você precisa saber como que funciona cada porta lógica, tá? Então aqui nós temos a porta E, ou, não, não e, não ou exclusivo. E entre parênteses o nome que está em inglês da porta, porque você pode ouvir as duas versões. Eu tenho uma porta E ou uma porta AND, tá legal? Isso vai ter vídeo explicando com exemplos cada uma dessas portas, tá legal, pessoal? E aqui também nós temos o desenho de cada uma delas. Aqui nós temos um exemplo bem básico de um projetinho feito no Logo com o diagrama de blocos. É isso que você vai aprender a interpretar o que significa cada coisa aqui. E como que isso vai funcionar, para que serve isso, para que serve isso, para que serve isso, tá? Vai ser explicado com diversos exemplos para vocês dominarem o assunto, beleza, pessoal? Aqui eu vou citar algumas áreas de atuação do Logo. Você pode usar na tua casa para fazer, talvez, o controle de acionamento de lâmpada, de garagem, controle de bomba, de piscina, do que você quiser. Você pode usar em prédios comerciais para fazer, talvez, intertravamentos de porta, acionar lâmpadas, sensores. Vai depender daquilo que você precisa e na própria indústria. Tá? Então, às vezes, você precisa fazer pequenas automações. Esse cara aqui ele é ótimo, porque ele vai ocupar um pequeno espaço e você vai conseguir fazer muita coisa com ele. Tá legal? Então, pessoal, essa aqui foi apenas uma breve explicação do Logo. Nas próximas aulas, nós estaremos dando continuidade às portas lógicas, como que funciona. Depois que nós passar as portas lógicas, nós vamos começar a explicar diretamente no software, onde que eu acho a porta E, onde que eu acho a porta O, como que eu faço para fazer as interligações, como que eu faço para simular. Mas para isso, tem que ter essa noção que eu expliquei. Tá legal, pessoal? Se você tem alguma dúvida aí, se você gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha. E fique ligadinho aí nos nossos vídeos, que em breve teremos mais vídeos no canal. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.